Amados e amadas de Deus, graça e paz, 33º domingo do tempo comum, já caminhando então para o final do ano litúrgico. Nós sabemos que o ano litúrgico não coincide com o ano civil, se encerra com a festa de Cristo Rei, porque Cristo é de fato o alfa e o ômega, o coração da liturgia da igreja, e depois se inicia com o primeiro domingo do Advento. É bom que nós conheçamos então os ritmos da nossa igreja, a liturgia que vai nos ajudando a penetrar e a mergulhar no mistério pascal. O evangelho de hoje é de Mateus 25. Sendo possível, abra também a sua Bíblia, Mateus 25, 14 a 30. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1 talento, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, Deus distribui então os seus dons, os seus talentos, as capacidades. Cada um de nós recebeu um dom, um talento, uma capacidade. Às vezes, por causa de uma falsa humildade, nós não temos a capacidade de reconhecer as qualidades que temos. Seria bom que você refletisse sobre isso. Quais são as qualidades, os dons, as aptidões que Deus me deu, concedeu a mim, que não me pertencem, mas são dádiva de Deus. Por isso é importante que você se conheça. O autoconhecimento é tão importante em nossa vida humana e, claro, também em nossa vida cristã. Os talentos, então, que Deus confia a nós, são, na verdade, propriedade dele, e a nossa tarefa é multiplicar esses talentos e não enterrá-los, como o último que recebeu um único talento. O último servo recebeu um único talento, segundo a sua capacidade, claro, e depois enterrou o seu talento, deixando de multiplicar aquilo que o patrão tinha confiado a ele. Eu convido você, então, a mergulhar em seu interior e a perceber quem sou eu, quais são as qualidades que eu tenho, quais são as minhas aptidões e como eu posso, então, colocar tudo isso a serviço da comunidade, para a edificação do reino de Deus, para o bem da igreja. Aí está, então, a chave. E nós sabemos, então, que esse evangelho termina com o julgamento, porque depois o patrão pede contas dos talentos que ele distribuiu. O primeiro e o segundo multiplicaram os seus talentos e fizeram com que eles rendessem ainda mais. O último reteve para si o seu talento, enterrou o seu talento e por isso foi censurado pelo patrão. Que Deus nos dê a graça, então, de colocarmos nossos dons, talentos e aptidões a serviço da comunidade. Os dons e talentos que temos não devem ser para nosso envaidecimento, para nos julgarmos superiores aos demais ou melhores que outros, porque não nos pertencem, repito, mas servem, repito, para o crescimento da comunidade, para o bem da igreja, para a edificação do reino de Deus. E essa parábola está dentro do contexto do final do ano litúrgico. É que a igreja, com a linguagem apocalíptica, ela vai nos ajudando então a fazer uma avaliação, um balanço da nossa vida cristã. Caminhando para o final do ano litúrgico, nós vamos então nos perguntando: como anda a nossa vida cristã, o nosso compromisso com a comunidade, o nosso compromisso com a transformação do mundo, com o cuidado com a casa comum?
Temos visto aí a natureza dando respostas, o calor intenso. É resultado, então, da devastação que nós fazemos. Vamos destruindo o meio ambiente e transformando tudo em fonte de lucro e desestabilizando o equilíbrio ecológico. Nós vamos, então, fazendo uma avaliação da nossa vida pessoal, do nosso compromisso comunitário com a nossa paróquia, a nossa comunidade, com a sociedade e com o mundo. Será que nós temos feito progressos em nossa vida de fé? Ou continuamos ainda atrelados e amarrados aos nossos vícios, entra ano, sai ano e nós não avançamos? Vamos pedir então a Deus a graça da conversão. E conversão é todo dia. É esse esforço contínuo que nós fazemos, ajudados pela graça de Deus, para alcançar a maturidade de Cristo, como diz a carta aos Efésios, a estatura plena de Cristo. Que Deus então nos dê essa graça, nesse Dia Mundial do Pobre, em que nós somos convidados a ter um olhar misericordioso para com aqueles que sofrem, a dar visibilidade aos pobres, que não podem ser escondidos, e a dar visibilidade também para aquelas obras que trabalham, que atuam na promoção de nossos irmãos vulneráveis e sofredores. Eu desejo a você uma semana abençoada. Procure santificar o seu domingo participando da Santa Missa. Um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.